Boa tarde, gente. Boa tarde para você que nos acompanha aqui na Alvorada FM. Eu sou o Bruno Favarini e a gente hoje segue com o nosso projeto, com a nossa ideia de conhecer colunistas, conhecer as pessoas que você está acostumado a ouvir aqui na Alvorada FM. Meu papo hoje é com a Janine Ster, do Decore Arte, do site You Can Find. A gente tem acompanhado nas quartas-feiras aí o papo com o Flávio Trombino, lá do restaurante Chapuri. A gente tem feito o Alvorada Gourmet Junino. Hoje a gente segue conhecendo nossos colunistas, conhecendo as pessoas que apresentam programas aqui na Alvorada FM, e hoje meu papo é com a Janine Ster, do site You Can Find. A gente vai tentar o contato com a Janina agora, já estou vendo que ela está aqui com a gente. Isso você vai aqui do lado, a gente gosta de ver o coraçãozinho subindo durante a live. Vai chamando também, apertando aí na setinha, chamando as pessoas, chamando seus amigos, seus contatos para acompanharem nossa live. Janina já está com a gente. Tudo bem, Janina? Boa tarde. Oi, Bruno, boa tarde. Tudo Tudo bem? Como é bom? que... Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Nossa conexão tá boa, né? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Porque eu tô Tudo sem o perfeito. fone. Perfeito? Não, tudo perfeito. Vamos bater um papo então para o nosso ouvinte conhecer um pouquinho melhor de Janina Ster hoje, né, Janina? Vamos, com certeza. Então, Vamos Janina, lá. formada em jornalismo, né, Janina? Minha colega de profissão. Conta pra gente como é que você entrou na área, como é que você começou nessa trajetória. Então, Bruno, não tem nenhum glamour o meu começo. Eu acho que quando a gente opta pela profissão, a gente é muito jovem, né? O sistema de ensino brasileiro, né, diferente de outros lugares em que você já cursa, faz um curso técnico que te direciona para suas aptidões, aqui Uhum, você tem que mais ou menos escolher no escuro. Então, o meu único critério era o seguinte: eu não queria exatas, eu queria na área de humanas. sim. Então, eu fiquei entre jornalismo, entre psicologia, direito. E acabei tentando vestibular, passei de primeira, me surpreendi, que eu achei que eu ainda fosse ficar um tempo tentando, mas Uhum, passei na PUC e falei, vou encarar essa profissão. Eu não tenho na família ninguém que seja jornalista, mas flertava, achava interessante. E aí fiz o curso de jornalismo. A uhum, minha escolha foi assim. certo. E como é que você tem visto o momento atual da nossa profissão? A gente tem visto aí algumas tensões ultimamente. Você acha que o jornalismo ele está numa posição boa hoje? Olha, falando um pouco da minha trajetória, eu optei por jornalismo, atuei como jornalista, né, um jornalismo geral. Já fui repórter, já fui apresentadora de TV durante 10 anos. E depois que eu escolhi, fui trilhando esse caminho da decoração e hoje eu sou uma jornalista especializada em arquitetura e decoração. Eu nichei, né? Hum, Já tive assessoria de imprensa e hoje eu nichei nessa questão do decor. Eu acho, Bruno, que o jornalista ele é imprescindível para qualquer sociedade democrática. É uma profissão que, infelizmente, eu não vejo ser valorizada pela posição que ocupa. Eu acho que, bom, para começar, acabaram com a nossa faculdade, né? Com o nosso ensino formal. Não é necessário mais se ter um diploma. uhum, Sendo que eu acho que o jornalista ele precisa de uma formação, sim. Ele tem que entender de história, ele é um generalista. Então, ele tem que entender de história, ele tem que entender de cultura, ele tem que entender de arte, entendeu? Então, jamais poderiam ter acabado com essa formação. Outra coisa que eu faço, uma reflexão que eu faço em relação à nossa profissão, é a questão da remuneração. Os jornalistas são muito mal remunerados pela posição que eles ocupam, essa posição chave na sociedade, de estar reportando, de estar falando para as pessoas, contando o que está acontecendo. É, eu faço até uma analogia com a questão do trabalho dos arquitetos e decoradores. Quando uma pessoa trabalha e vende alguma coisa tangível, um, um móvel, eu vendo uma cadeira. Então, aquela cadeira existe ali, a pessoa paga por aquela cadeira e leva a cadeira para casa. Agora, o jornalista vende a ideia, o jornalista vende a o raciocínio dele sobre determinado fato. Ele vende a matéria.
E para se fazer uma matéria, ele gasta tempo, ele gasta pesquisa, ele investe o tempo dele em cruzamento de dados, checa fonte, isso em qualquer área. Na minha, na sua, no repórter de rua, em qualquer área. O jornalista, ele vende ideias como um arquiteto e como um decorador. E as pessoas têm dificuldade em pagar por ideias, né? A gente está acostumado a pagar por alimento, vai no supermercado, compra um alimento, compra um móvel, mas as pessoas não querem pagar por ideias. Então, é um tal de pedir, me dá uma opinião, né? Me dá uma dica. Eu vivo de dar dica e opinião. Esse é o meu trabalho, entendeu? Então, eu acho que ainda existe essa questão. Quando a gente está na faculdade, você passou por isso, a gente também aprende a questão da isenção jornalística. E, infelizmente, atualmente, eu não tenho visto essa isenção, nem de jornalistas e nem de grandes veículos, né? As pessoas parecem que estão tão perdidas que elas abraçam determinadas causas e bandeiras e não enxergam que elas têm que apresentar os dois lados. A nossa vocação é para isso, é para que a gente apresente os fatos como eles são, para que as pessoas, para que a sociedade possa julgar esses fatos. E não fique dando matérias com entrelinhas implícitas. O jornalista ele tem um poder muito grande, que é de conduzir a opinião pública. Uhum. Então, isso começa desde a escolha das palavras que ele fala, o que ele escreve. Conforme o foco que ele dá para determinada matéria, ele conduz, sim, a opinião pública. E isso é uma arma muito importante e que, infelizmente, eu estou vendo ser mal usado nos tempos atuais. É interessante porque a gente hoje vive uma era a gente chama de era da informação, né? Onde a informação ela vem de todos os lados. Onde a gente for, a gente tem informação. Rede social hoje é palco para dar informação. E, ao mesmo tempo, a informação ela está muito banalizada, né? Por ter esse boom de informação, por ter informação vindo de todos os lados, a gente acaba consumindo demais e acaba também não sabendo exatamente o que consumir, onde consumir, se a gente está consumindo certo, se a gente está consumindo errado. Então, ainda não existe um filtro, né? Para que a gente consiga pegar essa informação e avaliar o que a gente vai botar na gente e o que a gente não vai, né? Exatamente, exatamente. A internet, como tudo na vida, é para o bem e para o mal. O uso que a gente faz dessa ferramenta chamada web é que vai diferenciar. É igual, eu até acho interessante a questão do dinheiro, né? A questão do dinheiro e do poder. Eu não acho que o dinheiro e o poder, ele vai modificar o caráter de uma pessoa, mas ele vai exacerbar esse caráter. O que essa pessoa vai ficar acentuado se ela tem muito poder e muito dinheiro. Então, se é uma pessoa muito boa, ela vai ser melhor ainda. Se é uma pessoa de caráter duvidoso, ela vai usar isso também de uma forma indevida. É a mesma coisa na internet. A internet está aí. Né? A internet não é uma coisa, é boa, é ruim. Não, ela está aí. Cabe a nós fazermos um filtro do que a gente assimila e compartilha. Entendeu? Sim. Porque nos chegam informações, a gente é bombardeado o dia todo, o tempo inteiro. É WhatsApp, é site, é não sei o quê, é YouTube. Se você não colocar um filtro, se você não conseguir olhar além... Bom, quem que está me passando isso? Qual que é a questão da fonte mesmo? Isso é confiável? Se a pessoa tem algum interesse, qual que é o posicionamento dela? Você vai consumindo aquilo e vai replicando aquele conteúdo levianamente. Eu acho que até levianamente, entendeu? Bom, então, Janine, eu vou pedir licença para falar com quem está assistindo a gente. Vai deixando seu coraçãozinho, vai apertando na setinha para chamar as pessoas. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aí nos comentários. A gente está anotando aqui, a gente vai repassar sua dúvida, sua pergunta, seu comentário para a Janine Esther. Ô, Janina, vamos passar agora para o Decore Arte, falar especificamente do Decore Arte. Como é que surgiu esse projeto aqui na Alvorada FM? Há quanto tempo você está com a gente? Olha, eu vou falar um pouquinho como que eu cheguei na decoração, antes de chegar na Alvorada, ok? Ok, certo. Eu não tenho também ninguém na minha família que venha dessa área de arquitetura e decoração. Mas eu sempre gostei.
eu venho de uma família de professores. Então, um povo muito intelectualizado, todo mundo gosta de ler demais. Eu cresci lendo, eu cresci com um livro nas mãos. Isso me ajudou demais em tudo. Me ajuda até hoje. E lá pelos, sei lá, meus 20 e poucos anos, eu me mudei para uma casa, eu me casei e mudei para uma casa que estava ficando pronta. E aí eu tive a possibilidade de acompanhar a decoração, a arquitetura. Essa casa era uma referência em Belo Horizonte, arquitetonicamente falando. E aí eu comecei eu acordei para esse universo da casa. E comecei a estudar, pesquisar, viajar. E comecei a falar sobre isso. Aí eu tive um programa na televisão, junto com Paulo Navarro, que chamava Paisagem Urbana, Arquitetura, Decoração e Design. E aí me aprofundei mais, eu apresentava, editava, produzia, fazia tudo no programa. E aí eu me aprofundei mais e me apaixonei por esse tema. Fui convidada para ser editora de uma revista. Na época, essa revista era uma revista do Ponteio, Lar Shopping. E quando ela deixou de ser do Ponteio, eu fui chamada para fazer a reestruturação. Era uma revista de decoração, ela virou uma revista chamada Habitat. Até vou mostrar aqui. Era uma revista linda, não sei se dá para ver. Tá dando para ver? Tá dando Era uma para ver. revista muito bonita. E eu fui chamada, eu fui durante 10 anos a editora dessa revista. Fazia as matérias todas. E assim, a minha vida foi sendo conduzida para isso. Eu comecei um programa numa outra rádio, também desse tema, até que a Alvorada me convidou. E aí eu migrei dessa outra rádio para a Rádio Alvorada. Vai fazer, acho que 10 anos que eu estou na Alvorada com Decor e Arte. Foi um desafio, porque na outra rádio o programa não era diário, era 2 vezes por semana. Falava de moda também, além de decoração. E na Alvorada a proposta foi outra. Falar só de arquitetura, decoração, assuntos afins, num programa diário, inclusive nos finais de semana. Então, a minha entrada na Alvorada foi dessa forma, entendeu? Que legal. E eu amei. A Alvorada, assim, realmente virou uma família, porque a gente já está junto esse tempo. O programa, eu tenho muito retorno desse programa. As pessoas me reconhecem pela voz, às vezes. Tem casos assim, de gente me reconhecer no elevador. Que legal. Você não é aquela pessoa? Sou, né? É engraçado. Ainda tem essa magia, né, do rádio, de você querer conhecer o rosto por trás da voz, né? Exatamente. O rádio, ele tem uma magia. E as pessoas ficam muito, assim, curiosas, porque o rádio é onipresente, né, Bruno? Sim. O rádio está com você o tempo inteiro. Eu acho o seguinte, até discute-se muito essa questão do rádio, o futuro do rádio. Eu falo assim, gente, o futuro do rádio não existe. O rádio é atemporal. O alcance do rádio, a questão do inusitado, de você não saber que música que vai chegar. Não tem Spotify que vença isso, entendeu? Você faz as suas listas, você cansa das listas. Você pode ter lá não sei quantas mil músicas. O rádio não. O rádio, você está ali, você está escutando, vem aquela música que te transporta para outro lugar, para outro tempo. É informação em tempo real, entendeu? Tem um congestionamento no caminho da sua casa. Sabe? Te dá detalhes que um Waze não vai te dar. Então, o rádio, para mim, é uma coisa mágica. Existe essa curiosidade. As pessoas escutam a nossa voz. Várias pessoas, quando me conhecem, olha, então que você é a Janina da Alvorada, você é a Janina do Decor e Arte. Elas ficam assim, não imaginava que você fosse assim, entendeu? Existe essa curiosidade, que é muito interessante. Ainda temos esse lado lúdico do rádio, né? Esse lado mágico do rádio. E é interessante porque a internet, ela tem, claro que ela tem todos os benefícios, mas aqui no rádio, por exemplo, se a pessoa está dirigindo e tem um acidente, ela vai ouvir no rádio, ela não vai pegar o celular e olhar na internet, porque senão ela vai bater com o carro dela, né? O rádio é essa coisa do tempo real também, né? Além da internet ajudar bastante, claro, mas o rádio ele ainda tem o tempo real, ele ainda tem
acompanha, ele ainda é companhia das pessoas. Não, ele ainda não, ele será sempre. Você está no banheiro, você está ali ouvindo, entendeu? Ou seja uma música, ou seja uma notícia, você está se inteirando do que vai, como vai ser o seu dia, do que aconteceu. Não existe. A internet, você tem que ligar a internet, você tem que ligar um computador, você tem que logar, pôr uma senha. Ou então entrar mesmo, é o que você falou, parar o seu carro. Então, ele não tem essa onipresença, ela não tem que o rádio tem. Que legal. Janina, você falou sobre o retorno das pessoas, sobre o retorno do ouvinte, sobre os ouvintes te reconhecerem. Nesses anos de Decore Arte, nesses anos que você está aqui com a gente, você recebeu alguma mensagem que te marcou, que você pensa nela até hoje, que você não tem esquecido ainda? Olha, dessa forma, não. Mas eu recebo muitas mensagens que são muito gratificantes, de pessoas pedindo opinião mesmo, sabe? Confiam em mim para que eu indique profissionais, para que eu indique a cor da sala dela. Foi semana passada ou retrasada, não sei, eu recebi uma mensagem de um ouvinte, até achei interessante, porque foi o marido que mandou, não foi a mulher, que a esposa está grávida e que queria dicas do quarto do bebê. Aí ele me mandou, eu falei, desenha a planta, desenha aí como é, tudo. Aí eu indiquei para ele algumas coisas, dentro da possibilidade disso, claro, né? E aí a pessoa fica tão agradecida, Bruno, de ter sido ouvida, de ter sido respondida, entendeu? Porque, no fundo, eu acho que elas não acreditam que vão fazer o contato e vão ser respondidas. Então, quando isso acontece, elas ficam tão agradecidas. Eu recebo muita mensagem, muita mensagem. No Instagram, então, eu te escuto no Decore Arte, eu adoro o seu programa, eu passei a ver minha casa de um jeito diferente, eu fiz aquilo que você indicou. Isso é muito gratificante, muito. Legal. Agora, Janina, aproveitando esse gancho do retorno das pessoas, eu queria que você explicasse um pouquinho, você contasse para a gente qual que é a importância da decoração, de uma arquitetura legal, de se viver num ambiente agradável. Qual que é a importância disso na vida das pessoas? O Bruno, é o seguinte, muita gente não, eu acho que agora não mais, ligava decoração à futilidade, e não é. O homem, o bicho homem, desde os primórdios, desde os tempos das cavernas, ele tem uma necessidade de interferir no ambiente que ele vive. Por isso a gente tem as pinturas rupestres, entendeu? Ele precisa de se cercar de símbolos e rituais e coisas familiares. Então você encontra nas civilizações antigas lugares de rituais dentro do ambiente doméstico. Você encontra essas pinturas e hoje também é assim. Em qualquer casa, independente da classe social que você está, você vai ver uma necessidade de fazer dali um espaço acolhedor, um espaço que você se identifique com ele. Que seja da casa mais simples, que coloca um vasinho de tempero ali em cima da pia da cozinha, ou um pôster do ídolo no quarto, cola o pôster no quarto, a casa mais sofisticada, com as peças de design. Então, isso é uma necessidade humana de fazer, de decorar o espaço que vive. E fora isso, existe um filósofo contemporâneo, vivo, relativamente jovem, que chama Alain de Botton. E esse filósofo, ele fala muito disso, de como a arquitetura, como a decoração, ela influencia na vida das pessoas. E eu vou te dar um exemplo muito simples, que quem estiver nos assistindo vai se identificar. Imagina você chegar na sua casa no fim do dia e a casa está abarrotada de coisa, roupa no chão, sapato espalhado, a pia com louça para lavar, a parede completamente branca, sem nenhum adorno, sem nenhum quadro, sem nada. Esse ambiente vai te oprimir, você não vai se sentir bem. Agora corta a cena. Imagina que você está chegando na sua casa,
no fim de um dia e de trabalho, né? Cumpriu tudo, fez a live, etc. Aí você chega, a luz está no ponto certo, aquele abajur gostoso, uma musiquinha. Você abre a porta, você tem um jarro de flor colorido, que você bate o olho ali, você tem um quadro na sua parede que você gosta, você tem, sei lá, uma coleção, igual eu tenho aqui em casa, uma coleção de imãs, de viagens que eu fiz, que cada vez que eu bato o olho ali na minha geladeira, eu lembro de, eu fui para Amsterdã, eu fui para Alemanha, eu fui para, sabe? É diferente. Então, o ambiente influencia, sim, no modo, no nosso humor, na nossa saúde, né? Uma casa que não tem uma iluminação legal, ela pode comprometer a sua visão e uma série de outras coisas. Então, por isso, eu defendo a questão da decoração. E todo mundo pode fazer do lugar que vive um lugar melhor, mais agradável. Todo mundo, independente de renda, entendeu? Uhum. Certo. É interessante falar isso porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão ficando mais em casa. A gente ainda está Sim. vivendo um período de isolamento. Então, estar em um ambiente que te agrada também pode prevenir até alguma crise de ansiedade que você tem, de repente, por não poder sair. Exatamente, exatamente. Prevenir crise de ansiedade e a relação mesmo com o seu espaço, né? Mudar. Eu acho que as pessoas estão mudando o olhar, né, do lugar que vive. Uhum. A gente está olhando com mais carinho para os nossos espaços. Certo. Janina, e como é que é a maneira que a gente está se sentindo no momento, por exemplo, não estou falando no momento da pandemia, no momento geral, o momento que a gente está vivendo conosco mesmo, como é que isso interfere na maneira que a gente se organiza, que a gente organiza o ambiente que a gente está? Você acha que tem alguma interferência? Olha, eu acho que a casa da gente é um pouco do reflexo da gente. Então, se você é uma pessoa confusa, não vai ter como a sua casa ser uma casa organizada. Né? É igual aquele ditado que fala que os cachorros parecem com os donos e acaba parecendo mesmo. Os casais acabam parecendo a mulher com o homem. Isso é verdade. A gente pega trejeitos, maneiras de se comportar. E a casa também. A casa é um reflexo da gente. Se a gente está bem, está em paz, a probabilidade dessa casa ser uma casa tranquila, acolhedora, agradável, é enorme. Se você não está em paz, se a sua casa é uma casa onde prevalece briga, grito, essa casa, ela tem... Existe uma coisa que chama egrégora. Aí a gente já vai para um outro assunto que umas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam. A egrégora é a energia das pessoas que fica impregnada numa casa. Então, se essa energia é uma energia positiva, essa casa vai ter uma energia positiva. Se for negativa, vai ser negativa. E o Feng Shui também, que é uma ciência milenar, né? Os chineses, os orientais usam há 400 anos e usam em grandes empresas, não é só na casa deles, eles usam em empresas. É uma ciência para harmonizar móveis, cores, materiais, para influenciar no comportamento das pessoas, para fazer girar a energia de uma forma positiva. Uhum. Então, pelo sim, pelo não. Perdão. Não, é isso aí. Eu acho que Tá me vendo bem? A gente teve uma quedinha aqui agora. teve um piquezinho, coisas de ao vivo. Estamos de volta. Ô, Janina, eu queria pegar um gancho de uma coisa que você falou do ouvinte, não, tô tão pilhado com o rádio que eu tô chamando de ouvinte, mas de uma pessoa que te segue nas redes sociais falando sobre o quarto do bebê. Primeiro, porque lá em casa eu também estou montando quarto de bebê, e segundo, porque eu acho que pode interessar. Montar o quarto de um bebê, a energia que montar um quarto de bebê deixa na casa da pessoa, isso influencia no restante da casa, isso influencia só em um determinado ambiente? Como é que você vê esse momento? Bruno, isso não existe, isso que você me falou. No budismo, se você jogar uma pedra dentro de um lago, aquela ondinha que vai formando e aumentando vai impactar o mundo. Uma folha que cai lá no Japão nos impacta aqui.
O que não dizer de um quarto, de uma vida, de uma criança que tá chegando? É claro que esse quarto ele vai influenciar na casa inteira, entendeu? Na casa inteira. A energia que você coloca nesse quarto, o entusiasmo, a alegria, né? Então, com certeza, você pode ter certeza que a sua casa vai ser mais alegre. A gente já Mais tá. trabalhosa, mas mais Não, alegre. nem chegou ainda, já tá dando um trabalho, Janina, que você nem imagina. Nossa, mas é um trabalho bom. É um Com trabalho certeza. muito bom. Com certeza. Ô, Janina, na sua opinião, existe algum segredo para que a gente consiga manter um ambiente agradável? Existe alguma coisa que não pode faltar? Tem muita gente, por exemplo, que acredita que se tiver uma planta na sala de estar, o ambiente muda totalmente. Tem algum item que, na sua opinião, não pode faltar em lugar nenhum? Eu acho que é o seguinte, o decor, ele caminhou ao longo dos anos positivamente para que você tenha na sua casa somente aquilo que te agrada. A casa é sua. E é o lugar que você chega. A gente usa máscaras o dia inteiro. É o lugar que você chega. Você se despe, literalmente, né? Se despe e despe das máscaras. E atualmente, na pandemia, a gente tira a roupa mesmo e tira o sapato para entrar dentro de casa. Então, a casa da gente tem que ter principalmente o que a gente gosta. Nós passamos da época, eu até já fiz uma palestra sobre isso, da evolução do morar, em que eu fui falando das características desde do Brasil colônia, em que a gente tinha aquelas casas de fazenda escuras, as janelas pequenas, a casa muito compartimentada, a cozinha lá no fundo, né? E aí foi evoluindo nos anos 80, você já partiu para aquelas casas, cubos brancos de vidros verdes, aquelas casas minimalistas, frias, frias. E hoje a gente chegou no meio termo, que é uma casa com alma. Então eu acho que não pode faltar numa casa a sua história. A sua história tem que estar ali, seja num porta-retrato, seja num objeto, como eu falei da questão dos imãs, num objeto que você trouxe de viagem, entendeu? E que você coloca ali, toda vez que você bater os olhos, não é que você vai ficar lembrando, mas inconscientemente aquele objeto vai te trazer uma lembrança boa, mesmo que seja subliminar, um quadro bonito que você goste, um livro, um móvel que você tenha herdado da sua família. Teve um tempo que os profissionais, eles vão me abominar agora, mas eu vou falar. Teve um tempo que os profissionais simplesmente iam fazer um projeto e riscavam esses móveis de família. Queriam pôr tudo novo na casa. A gente não é isso. A gente tem raiz, a gente tem história. Então, se aquela poltrona pertenceu ao seu avô, se você tem uma lembrança de infância que aquela poltrona era o seu avô, seu pai sentava, por que não repaginá-la? É claro que você não vai colocar um móvel lá que não tenha nada a ver, mas existem infinitas possibilidades de você resgatar esse móvel e inseri-lo lá na sua casa, entendeu? Então, mais do que nunca, a gente tem que trazer esses objetos afetivos. Tem um termo na decoração, essa memorabilia, que é memória com mobília. Então, essa memorabilia para dentro de casa. E é claro que aí sim, agora eu vou falar bem dos profissionais, que um profissional vai te ajudar a fazer isso maravilhosamente bem hoje. Você chega para ele com as suas referências, fala, eu quero aproveitar isso, eu quero aproveitar aquilo, e ele vai te ajudar a montar um ambiente harmônico com essas coisas. Então, isso não pode faltar. A sua história. Você falou da planta. As plantas estão em alta, quer dizer, elas não estão em alta, elas nunca estiveram em baixa. Só que as pessoas hoje descobriram, né, o termo biofilia, que é trazer a natureza para perto. Eu morro de rir com aliás, com esses termos decor. Eu já até fiz um podcast sobre isso. Que banheiro virou sala de banho. Sala virou living. Cozinha virou espaço gourmet. Né? As pessoas inventam os termos, mas na realidade as coisas continuam sendo as mesmas coisas, né? Só que foram valorizadas.
Então, a biofilia, que é trazer essa natureza para dentro, ela sempre esteve. Se você se lembrar, na casa de um tio, de um avô, devia ter uma samambaia. Com certeza tinha uma samambaia, tinha uma espada de São Jorge, se fosse uma casa do interior. Então, isso tudo é porque a gente tem a necessidade de estar perto da natureza. E essa tendência, ela invadiu agora apartamentos também, porque antes a gente tinha mais essa natureza em casas. Uhum. Então, acho legal, sim. Ah, que não pode faltar. Eu acho que um verdinho não pode faltar também. Nem que seja um vaso. Se você é como eu, serial killer de plantas, que nada vinga, né? Você pode ter vaso de suculentas, que não requerem muitos cuidados. Se você viaja muito, você não precisa ficar regando. Então, as duas coisas que eu citaria. O verde, sim, acho que não pode faltar. E o... Aqui, ó. Aqui eu tenho uma plantinha aqui atrás de mim, tá vendo? Que eu colhi no meu jardim. E esses objetos afetivos, esses móveis afetivos. Pegando um gancho, Janina, nisso que você falou dos novos conceitos, eu não gosto muito do termo, mas talvez a gente possa usar, que ficou um pouco gourmet esses termos, apesar de eu não gostar de usar esse termo. Você acha que isso é uma supervalorização do que vem de fora, de repente, ou a gente só está revendo mesmo o que é nosso aqui? Você acha que as nossas ideias ainda são muito usadas, ou a gente está querendo pegar muita coisa que está vindo de outros lugares? Bruno, graças a Deus, o brasileiro, ele está perdendo esse trauma, essa vergonha de ser brasileiro. E cada vez mais, você estudou jornalismo, você deve lembrar do McLuhan, para você ser global, você tem que falar da sua aldeia. Nada como ser mais globalizado do que a gente pegar o local. Então, eu acho que, graças a Deus, a gente está resgatando a nossa história. Porque, apesar das cozinhas nas casas coloniais serem lá no fundo, elas sempre foram a alma da casa. Né? Nos momentos íntimos, onde a família se reunia para tomar um café, para conversar, para trocar ideias, onde os pais encontravam realmente com os filhos, sempre teve essa essência. Então, agora a gente está resgatando isso. Né? É claro que várias influências de fora vêm agora para nos auxiliar. Eu não estou desprezando as tendências internacionais, tem muita coisa boa, né? Muita tecnologia boa, muitos materiais bons que a gente vai aproveitar. Mas eu acho que a gente está resgatando a nossa essência. Que legal. Janina, você concorda que, de repente, num projeto, manter simples é fundamental, é o famoso menos é mais? Ou você acha que a gente consegue fazer uma coisa interessante usando mais coisas, usando mais itens, mais materiais? Olha, mais uma vez eu vou te falar que o que vale é o gosto do freguês. E existe uma onda que eu também fiz um podcast há pouco tempo, inclusive as pessoas, eu queria falar aqui, se quiserem ver mais coisas desses podcasts, eu tenho o meu site, youcanfind.com.br. Então, elas acham no meu site as matérias completas, com as fotografias, no meu Instagram, que é o you.can.find. Vão escutar o Spotify, que chama You Can Find, eu falando sobre esses movimentos, essas tendências. No meu Pinterest, que tem mais de 2 milhões de visualizações todos os meses. Eu tenho mais de 8 mil, de 8 mil a 10 mil pins salvos por mês. Então, estou em todos esses locais, quero dar esse recado. E o que eu acho? Eu acho que a gente vive o império da vontade. E eu fiz um podcast falando da volta do maximalismo. Se até os anos 80 imperou o minimalismo, as pessoas queriam uma casa clean, como eu te disse, muitas vezes fria. Hoje existem pessoas adeptas do maximalismo, que misturam tudo com tudo. E fica muito legal. Uhum. Mais uma vez eu falo também do profissional.
Não posso eu querer misturar tudo, que a chance de dar errado é gigante. Mas existem profissionais, vários profissionais, que conseguem inserir esse mais é mais e tudo bem. Tem gente que gosta, tem gente que sente aconchego em ambientes muito cheios de coisas, e tudo bem. Né? Se você for, a gente vê muito projeto na França, em Paris, daqueles apartamentos antigos, com muito viludo, adamascado, até dourado. E você chega ali e você gosta, porque é da cultura deles e você gosta. Então não existe isso. Eu vou fazer uma casa muito simples. A simplicidade não tem nada a ver com isso. E a elegância também não. Aí, dentro dos profissionais brasileiros que fazem o maximalismo, eu estou falando mais do maximalismo, porque o minimalismo, mais ou menos, todo mundo segue. Do maximalismo, que é o Sig Bergamin. O Sig Bergamin é um arquiteto ultra renomado brasileiro, ele é famoso fora do Brasil, que faz um maximalismo perfeito. Ele mistura estampa com listra, ele mistura todas as cores e fica lindo, fica lindo. Existe uma inglesa também que chama Trisha Guild, ela é de um site que chama Designers Guild, que mistura cores impensáveis, roxo com verde, rosa com laranja, e fica ela mexe com papel de parede, tecidos para decoração, fica maravilhoso, maravilhoso. Então, eu acho que não tem que ter essa preocupação, não. Tem que ter a preocupação com a harmonia, entendeu? Mas se você distribuiu tudo e tá legal, tá valendo, a casa é sua. Ótimo. Legal. Ô, Janina, então, para a gente fechar, já antecipadamente te agradecendo por conversar com a gente, queria que você falasse um pouquinho das mudanças que você acha que vão ocorrer na maneira que as pessoas veem suas casas, veem o ambiente em que elas estão, a partir dessa pandemia, a partir desse momento em que a gente foi obrigado a ficar um pouco mais em casa. Bruno, eu acho que serão várias mudanças. A primeira delas é a maneira da gente se relacionar com a casa. Uma pesquisa recente em São Paulo, do mercado imobiliário, apontou que as casas que vão ter procura por casas maiores. Eu discordo. Eu até falei isso no podcast. Eu discordo. Eu não acho que serão casas maiores. A demanda por casas aumentou, sim. Meu marido é arquiteto e ele está com muitos clientes novos e muitos projetos chegando e muita gente querendo ou comprar ou construir casas. Mas eu acho que as casas serão mais funcionais. Elas serão mais versáteis. A casa não será mais só o lugar que você chega no fim do dia depois que você trabalhou. Então, a questão do home office está dando super certo, entendeu? Esse trabalho remoto, eu acho que a pandemia antecipou uma tendência. Essa tendência do trabalho remoto, que é um caminho sem volta, né? Porque é mais econômico, é mais sustentável você trabalhar remotamente. É claro que nem tudo dá para ser remoto, mas uma grande parte dá sim. E a casa tem que se adaptar a isso. Agora, a gente está vivendo uma época de improvisação. Então, quem não trabalhava em casa teve que improvisar um canto para fazer um home office, em que tenha paz, né? Que não tenha gente passando, menino correndo, mãe, pai, tio, avô conversando. Então, é um improviso. Mas daqui para frente, as pessoas vão começar a pensar nesse espaço de um escritório que seja definitivo. Entendeu? Que seja um quarto de hóspede, que vai ser usado ocasionalmente, que pode ser esse home office. Outro espaço também é a sala de TV, né? O home theater. A sala de TV também está ganhando destaque, porque nunca se viu tanta série. Uma pesquisa recente também falou que o streaming ultrapassou a TV a cabo pela primeira vez. Então, as pessoas estão assinando muito programa em streaming e assistindo muitos filmes, muitas séries. Então, eu acho que as salas de TV e os home offices, home office mesmo, eles serão valorizados.
E a varanda, né? Todo mundo agora quer uma varanda para chamar de sua, né? A varanda, os espaços gourmet, essas áreas de lazer, porque as pessoas estão vendo a possibilidade real de passarem mais tempo em casa. Então, a partir de agora, eu acho que a casa vai tomar o lugar de onde ela nunca devia ter saído, que é o lugar principal da sua vida. Então, eu acho sim que todo mundo vai querer ter uma casa mais bonita, ter uma casa mais agradável, uma casa mais acolhedora, mais simpática, uma casa mais apresentável, né, para os vaidosos, né, ter umas coisas bacanas em casa, uma casa para receber seus amigos. Acho que a gente vai passar a receber mais. Então, aí a importância do espaço gourmet. Todo mundo tem virado chefe, os homens principalmente estão virando chefe, né? Aposto que você faz alguma coisa na sua casa, lava uma louça, né? Então, esses espaços, né? A cozinha vai ser mais bem cuidada, eu acho. O banheiro. Uhum. Então, e outros espaços comerciais que eu queria falar também. Já havia uma tendência do coworking, o coworking, tem gente que fala coworking, tem gente que fala coworking, são espaços compartilhados de trabalho. Isso é uma tendência sem volta. Não justifica mais você manter um escritório sozinho e arcar com os custos de aluguel, condomínio, sei lá, secretária. Se você pode usar espaços bacanésimos que estão surgindo, você vai pagar ali ou por hora, ou mensalidade, ou anuidade, e ter uma super estrutura à sua disposição. Então, os espaços comerciais também, os escritórios, eu acho que tendem a essa mudança, para o compartilhamento. Ok. Janina, obrigado. Muito legal, foi muito bacana o nosso papo, muito boa essa live. A gente sempre te acompanha aqui no Decore Art, ver a qualidade que é o seu conteúdo, conversar com você sobre isso também é muito legal. Valeu mesmo pelo papo, viu? Para quem quiser te acompanhar, eu acredito que todos aqui te conheçam, mas quem quiser te acompanhar, site, Instagram, horários aqui na Alvorada FM. Tá. Primeiro, quero te agradecer, Bruno, pela entrevista. Muito obrigada. É estranho ficar do outro lado do balcão, porque é sempre eu que faço as entrevistas. Agradecer a todo mundo que acompanhou a live. E para quem quiser acompanhar meu trabalho, na Alvorada, o programa passa em 3 horários, são horários novos, então eu não sei de cor, mas no site da Alvorada tem os programas. Estou no site, o meu site é youcanfind.com.br. Estou no Instagram como YouCanFind também. Eu convido todo mundo no site a colocar o e-mail para receber a minha newsletter, que eu mando semanalmente. Então, vai saber o que está acontecendo nesse mundo decor. O Instagram, convido para me seguir. No Spotify, no YouTube, no LinkedIn, no Pinterest. Em todas as redes eu estou, umas mais, outras menos, mas praticamente todas as redes como You Can Find ou Janine Ster eu posso ser encontrada. E convido todo mundo a me seguir, mandar perguntas. Eu tenho a maior disposição para atender todo mundo, para responder todo mundo, às vezes não de forma imediata, mas acabo respondendo. Podem mandar que eu respondo. Ok, Janine. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço, a gente que agradece a sua participação. Você que nos acompanhou, fica o nosso muito obrigado também. Você acompanha os programas da Janine durante a nossa programação e também lá no nosso site alvoradafm.com.br. Quarta-feira tem o 3º episódio do Alvorada Gourmet Junino com o Flávio Trombino. Ele vai vir aqui nos nossos estúdios. A gente vai bater um papo aí sobre festa junina, tradição, sobre culinária, enfim. Quarta-feira, a partir das 4 da tarde. Te agradeço pela companhia. Obrigada.